Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 7. E eu quero ler com os irmãos do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Aleluia! Que linda a palavra de Deus! Que maravilhosa que é a palavra do nosso Deus. Me sinto tão abençoado, estudando com os irmãos este livro tão lindo das Escrituras, que nós possamos, nesta noite, outra vez ser abençoados. Aleluia! Queridos, na minha Bíblia, sobre o versículo 9, há um título que diz: Visão dos mártires na glória. Mais alguma Bíblia traz um título assim? Visão dos mártires na glória. Queridos, eu tenho ensinado, e eu não me canso de repetir, e é segurança para a igreja. A divisão em capítulos, versículos, as notas de rodapé e os títulos não são palavra de Deus. É muito importante, na verdade, é fundamental que a igreja entenda isso. A divisão por capítulo, por versículo, esses números menores, as notas de rodapé e os títulos não são palavra de Deus. Na maioria das vezes, essas proposições, elas nos ajudam. Na maioria das vezes, nos ajudam, porque fica muito fácil eu pedir: abra por favor capítulo 7, versículo 9. Não é verdade? Favorece. Às vezes, quando nós estamos fazendo uma busca rápida, eu creio que você já fez isso, você vai pelo título e você acha aquela porção que você pretende ler ou estudar. Então, na maioria das vezes, esses detalhes nos ajudam, mas aqui atrapalha, porque nós vamos ver que aqui não tem mártir nenhum. Notaram? Então lembrem que esses títulos e capítulo e versículo, essa divisão e notas de rodapé, isso já é uma teologia. Uma teologia boa, às vezes não tão boa, às vezes falha, porque um teólogo importante diz que teologia a gente deve escrever a lápis. Então lembre, isso é tudo teologia. Esse nome, Visão dos Mártires na Glória, é um nome bonito, mas não se aplica aqui. Não se aplica a este lugar. Em primeiro lugar, guarde isso, porque o texto não faz nenhuma referência a mártir. Olha o que diz no capítulo 7, no capítulo 17, o versículo 6. Abra, por favor, Apocalipse 17, versículo 6. Diz assim:
E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Alguma Bíblia que traz mártires de Jesus? Ali tem uma Bíblia que traz mártires. Então aqui está correto. Eu poderia usar essa palavra mártir, ok? Existem outros textos, em Mateus, por exemplo, eu anotei, a gente não vai ler porque não é necessário, mas para deixar gravado, ou então se ao final alguém precisar de mais algum esclarecimento, em Mateus capítulo 8, versículo 4, em Mateus 10, 18, Mateus 15, 19, por exemplo, porque existem mais referências, aonde se você for no grego koiné, que é o grego no qual foi escrito o Novo Testamento, você vai encontrar no grego a palavra mártir, e que para o português é vertido como testemunha. E notem que uma testemunha, nesse sentido bíblico, um mártir no sentido bíblico, aponta para alguém que empenha a sua vida naquilo que prega. Notaram? É por isso que usa a palavra mártir, testemunha. É diferente de alguém que diz: olha, eu vi, eu estive lá. E se alguém aperta um pouco e fala: mas você viu bem certo? Mas não, bem certo não, eu vi mais ou menos. Entenderam? Já não empenha a vida nisso. Aqui no sentido bíblico, mártir é a pessoa cuja vida ela está envolvida no seu testemunho. Tá bem? Mas aqui em todo esse capítulo 7, nós não vamos encontrar nem a palavra mártir e nem vamos encontrar uma ideia que sugira isso. Guarde essa compreensão, porque vai te ajudar. Depois diz assim, no versículo 9: olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Do que é que está falando, irmãos? Do que é que está falando? Irmãos, se a gente atentar para essa caminhada que temos feito em Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor Jesus, no capítulo 1, ele é descrito com detalhes, características do seu senhorio, da sua divindade, aparece no capítulo 1, e depois, durante as cartas para as igrejas da Ásia, no começo de cada uma das cartas, às vezes no final, é pinçado um desses detalhes para que a igreja saiba quem é aquele que é o autor da carta, é o Senhor da igreja. Então note, nós temos primeiro um quadro mais amplo e geral e depois pequenos detalhes. Se nós observarmos, queridos irmãos, no capítulo 4 nós temos uma visão do céu, uma visão do ambiente aonde João vai ter essa revelação. Depois, no capítulo 5, nós temos a adoração, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Note que vai tendo agora uma expansão. Houve já uma revelação, mas ela vai progredindo para que aquele que se empenhe em estudar a palavra receba melhores e maiores revelações. E é por isso que nós estamos aqui. E nós temos sido muito abençoados. E tenha certeza, quando você estiver trabalhando, estiver na sua casa, em algum momento até lendo outra vez, o Espírito Santo, ele vai iluminar esse estudo. Porque ele é aquele que dá a real, a perfeita, a melhor, a completa interpretação da palavra de Deus. Mas ele está começando a fazer isto agora. Então vejam que nós temos uma progressão. E o que acontece no capítulo 7, do versículo 1 ao 8, nós temos uma apresentação da igreja. Já falamos sobre isso. Alguém pensa que quando refere a 144 mil, está tratando das tribos de Israel, porque o texto diz 12 mil de cada tribo. Mas eu chamei a atenção dos irmãos
e quero reforçar. Notem que se você for prestar atenção na sua casa, você vai verificar que não estão as 12 tribos de Israel. Está faltando a tribo de Dan. E no lugar da tribo de Dan, que é um filho de Jacó, entra a tribo de Manassés, que é um neto de Jacó. E em vez de entrar Efraim, que foi aquele que Jacó abençoou com a primogenitura, e que o Senhor confirmou essa primogenitura lá em Jeremias 31, dizendo: Efraim é o meu primogênito. Efraim sai, Dan sai, e entra Manassés no seu lugar. Olha só. Então esse texto de 1 a 8, ele está falando da igreja de Cristo. E quando eu digo igreja, é todo o povo do Senhor. A palavra de Deus diz que Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Notaram? O povo do Senhor é o povo que é tirado para fora. E se você for estudar a etimologia da palavra igreja, você verá que igreja, a palavra significa tirados para fora. Então Israel foi tirado para fora, nós fomos tirados para fora e levados para onde? Ao encontro do Senhor, aleluia! Israel foi levado ao encontro do Senhor, tirado do Egito, e nós tirados do mundo. O Senhor disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Aleluia! Que maravilha! Então ali fala de todo o povo do Senhor, e quando você presta atenção, lá em Apocalipse, no capítulo 21, abra a sua Bíblia, diz assim o versículo 9, eu estou dizendo outra vez o que já disse, eu sei disso, eu sei, de memória eu não sofro, aleluia, diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei quem? A esposa. Quem é a esposa? É a igreja. Entretanto, olhe só, diz: a mulher do cordeiro, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me. Olha que interessante. Lá no capítulo 1, quando João se vira, tendo ouvido a voz de Jesus e pensa que vai ver Jesus, na verdade ele vê 7 candeeiros, ele vê a igreja, e Jesus está dentro da igreja. Jesus está dentro da igreja. Isso é um alerta poderosíssimo, porque há quem diga que está fora da igreja, mas não está, afastado de Deus. Mentira, é só ler Apocalipse 1. João olhou para ver Jesus, e onde ele achou Jesus? No meio da igreja, não fora da igreja, no meio da igreja. E agora aqui, um dos 7 anjos diz: eu mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E ele foi em espírito a um grande e alto monte, e quando chegou lá, o que havia? Uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É a igreja, e é uma descrição maravilhosa. E olha, o texto diz que nela tinha 12 portas, e sobre elas escritas os nomes das tribos de Israel. Entretanto, diz que no versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos. Notaram? 12 tribos, 12 apóstolos. E eu chamei a atenção dos irmãos, porque a Bíblia fala de 12 apóstolos: Tiago, Simão Pedro, Bartolomeu, Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. 12. Mas nós sabemos que Judas sai e entra Matias. Mas Paulo também é apóstolo. Barnabé também é apóstolo. Tiago, irmão do Senhor, apóstolo.
Então nós já temos 15, aqui fala de 12. Então notem que a ideia não é essa ideia simples que nós pensamos. O que está dizendo, todo o povo do Senhor do Antigo Testamento, todo o povo do Senhor do Novo Testamento. E agora preste atenção, diz assim, o versículo 15, aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, olha isso, o comprimento da cidade, ou a profundidade, era igual à largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Notaram do que está falando? Um cubo. E vejam que 144 é um quadrado perfeito, não é 12 vezes 12, 144. Está dizendo que a cidade é perfeita, que a noiva é perfeita. A palavra de Deus fala que o Senhor está preparando para si uma noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Notaram? A noiva do Cordeiro é perfeita. Aleluia! E quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Aleluia! Eu tenho orado para o Senhor dar filhos para esta igreja. E agora eu tenho começado a orar que o Senhor dê marido e dê esposa para os solteiros. E é tão lindo quando a noiva entra. Não tem pessoa mais bela que uma noiva. Inclusive aquela noiva que nem seja tão bela, no dia do casamento ela está esplêndida. Agora pense a noiva do Cordeiro. E é o que o texto está dizendo, ela é perfeita. Se nós fôssemos levar ao pé da letra, diz que a cidade tem 12.000 estádios, cada estádio mede 185 metros. Se nós fôssemos pensar nesse sentido literal, nós teríamos que pensar numa cidade que tem 2.200 quilômetros assim, 2.200 quilômetros assim, 2.200 quilômetros de altura. Entretanto, o que mais toca o meu coração é que está dizendo que a noiva, ela é perfeita. Aleluia, um número perfeito, um quadrado perfeito, apontam para a noiva perfeita. Agora, volte por favor. Diz que eles trajavam vestes brancas. Isso fala, o linho, ele fala da justiça dos santos. E aqui eles foram vestidos de vestes brancas. Irmãos, essa fala de que a igreja será vestida de vestes brancas, fala da pureza e da santidade imputadas pela obra de Cristo sobre o crente. Não é uma justiça minha, não é algo que eu fiz, não é nem uma retidão minha, porque não há, mas é porque o Senhor Jesus colocou em mim e em você um selo limpo, está limpo. Está limpo, está puro, está branco. E Satanás diz para você, mas você está todo enlameado, e o Senhor diz, está limpo? Eu comprei, eu limpei, eu estou lavando, eu lavarei ainda, aleluia, está limpo, é meu, eu comprei, é meu, aleluia, alegra o seu coração, porque o Senhor, Ele coloca um selo sobre a sua vida, e diz, os pecados estão perdoados, aleluia, e os que estão em Cristo são uma nova criatura, aleluia, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aleluia, aleluia, há um selo de qualidade sobre a sua vida, e foi o Senhor Jesus que colocou, e Ele está dizendo, você está limpo, aleluia.
Ora, eu quero te dizer, eu nem preciso de Satanás para dizer que eu sou um pecador, eu já sei que eu sou, não preciso dele me acusando, eu já sei. Entretanto, o Senhor colocou um selo na minha vida e disse: você é meu, eu te remi, eu te comprei e eu te selei para o dia da redenção. Aleluia, aleluia. Eles estão vestidos de vestidos brancos e eles carregam uma palma na sua mão. Aleluia, é o laurel do vitorioso. Não pare na sua jornada. Essa geração tem enaltecido o fraco, essa geração tem enaltecido o perdedor, e tem muito cristão tolo que está caindo no discurso do politicamente correto e também enaltece o perdedor, e aplaude aquele atleta que deixou de pegar o troféu para ajudar alguém que caiu, que tropeçou, e aplaude aquele atleta que desistiu do título para ajudar alguém que esqueceu o caminho. E eu pergunto para a senhora igreja, saber o trajeto não faz parte da prova? Estar preparado fisicamente não faz parte da prova? E se o atleta cair lá na beira do gramado, não tem ambulância lá? Não tem médicos, paramédicos? Tem ou não tem? É possível que tenha até helicóptero lá, ambulâncias. Por que um atleta desiste? É porque essa geração, ela está cada vez mais fraca. Ela está cada vez mais fraca. Mas olha o que a palavra de Deus diz a respeito do jovem da igreja. Tem jovens aqui, acene assim para mim, tem jovens aqui. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de você. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Aleluia, 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 aleluia. Você é forte, você escolheu estar neste lugar. Você tem vencido o pecado. Às vezes tem lameado os pés. O Senhor Jesus disse, é suficiente lavar os pés, porque no mais está limpo. Às vezes erramos, falhamos, mas aquele que te comprou, aleluia, 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 aquele que começou em você a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E você receberá uma palma na sua mão. E todos saberão, aí está um vencedor, vestes brancas, porque Jesus diz que você é limpo, porque Ele lavou você. E uma palma de vitória na sua mão para dizer, você venceu, você chegou ao melhor lugar que você poderia ter chegado. Aleluia. E eles clamam com grande voz, adorando e dizendo salvação ao nosso Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aleluia. E os anciãos adoram, os anjos adoram, os seres viventes adoram. Note que a adoração ela começa lá no capítulo 5 de uma maneira poderosa, e agora a igreja está adorando com os anjos, com os querubins, com os serafins, com os anciãos. Que maravilha! Eu gosto tanto de cantar aqui com o nosso ministério de louvor. Imagine no céu. Imagine que lindeza. E a igreja fará parte disso. Aleluia. E olha o que diz o versículo 13. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará,
e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Essa é uma palavra maravilhosa, essa é uma palavra da salvação. Aleluia! Aleluia! Veja que um dos anciãos, você lembra, eram 24, um deles pergunta, estes que estão chegando com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Observe que ele instiga João, porque quando você leu, você também queria saber. E a mesma curiosidade que João teve, mas João estava calado. Então ele mexe com João, fala, quem são eles? Tu sabes, eu não sei, tu sabes. E ele diz, estes são os que vieram de grande tribulação. Aqui, irmãos, nós precisamos ter bastante atenção, porque o livro de Apocalipse, ele é às vezes literal, às vezes poético, às vezes alegórico. Exige bastante cuidado. E nós temos orado que o Senhor nos dê cuidado para caminhar com segurança. Nós não pretendemos saber nada que o Senhor não nos queira revelar, mas queremos tudo aquilo que Ele nos quiser dar. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 10, diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olhem que aqui o Senhor está falando para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E para essa igreja o Senhor diz, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Vejam que haverá uma tribulação pela qual nós não passaremos, se formos contados entre esses. Notaram? Se formos contados entre os crentes de Filadélfia, nós não passaremos, porque há essa promessa. Para o crente fiel, o Senhor diz, você guardou a palavra da minha paciência, a palavra da minha perseverança, você conseguiu se manter fiel ao propósito, apesar das lutas. Apesar das lutas. Você lembra o texto do Senhor lá em Mateus, falando sobre 2 alicerces? Ele diz, eu comparo a pessoa que ouve a minha palavra e não a guarda, eu a comparo a um homem que edifica a sua casa sobre areia, porque vieram ventos e a chuva e foi grande a ruína. Mas aquele que ouve a minha palavra e aguarda, esse eu comparo ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, porque veio o temporal, mas a casa manteve-se de pé. Observem que o temporal ele vai bater nas duas casas. O temporal ele vai atingir a casa do que serve a Deus e daquele que não serve. Então, a pessoa às vezes se ilude, eu sirvo a Deus porque estou passando por problemas. O Senhor disse, a tempestade, ela vai bater na casa de todos. Mas se a sua vida estiver edificada sobre a palavra de Deus, ela não sofrerá ruína, e não sofrerá. Não sofrerá. Deus é plenamente confiável, Ele é o Deus fiel, aleluia. Aleluia, a sua palavra é de geração em geração e para sempre ela está afirmada nos céus. Então o Senhor diz, você guardou a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar. Notaram? Então aqui nós temos uma promessa para a igreja fiel. Entretanto, quando nós vamos lá no capítulo 7, ali nós temos pessoas que estão vindo, da onde? De grande tribulação. Então note que não é o mesmo evento. Haverá um evento de tribulação, pelo meio do qual a igreja não passará. O Senhor guardará, Ele falou.
Mas aqui nós temos um outro grupo, uma outra palavra que diz que eles estão vindo de grande tribulação. A gente já pensa na grande tribulação e achamos que é esse evento final. Entretanto, queridos, a minha Bíblia, ela traduz assim: estes são os que vieram. Essa tradução, ela não é boa. A melhor tradução é: estes são os que vêm. É isso que está falando. Sabe do que está tratando? Dos crentes que vão chegando na glória de Deus, ao longo da história da igreja. Vão chegando, vão sendo vestidos, vão recebendo uma palma. Você já venceu. Você já chegou. Não pare, irmão. Não pare. Olha o que o texto diz: eles vêm, não é eles vieram. Vieram no passado. É como se fosse um grupo pronto. Não é disso que está tratando. Eles vêm. Eles vêm. Eles vêm. Se você pegar a tradução em inglês, fala coming. Eles estão chegando. Estão chegando. Daqui a pouco chega mais alguém. Agora estão chegando. Pessoas aqui da igreja de Londrina, é possível que haja algum sepultamento em algum lugar, alguém passou para Jesus, está chegando. É vestes brancas, uma palma, você já venceu, você já venceu, você já venceu. E o texto diz: eles vieram de grande tribulação. Essa grande tribulação, irmãos, fala das perseguições que a igreja sofreu, os desprezos. Quantas vezes o cristão é achincalhado pelo único motivo de ser crente? Pelo único motivo de ser crente. Meu pai um dia parou numa banca dessas de beira de estrada, onde vendiam alimentos, e naquele dia ele estava com um casaco que parecia um casaco de militar e um chapéu que parecia um chapéu camuflado. E o dono da banca não parava de agradar meu pai. E como é seu nome, Oceano? Ô, seu Oceano, experimente um queijo, experimente salame e tanta coisa. E não parava de paparicar meu pai. E de repente ele, certo, para confirmar a suspeita, disse: o que o senhor faz da sua vida? Meu pai falou: eu sou pastor. Pronto, acabou, se virou as costas, saiu. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Isso é uma grande tribulação. Às vezes na faculdade, na escola, o cristão, ele é preterido por causa disso. Esse texto, irmãos, ele não fala e não se limita aos mártires, mas ele fala também dos mártires. Os irmãos compreendem a diferença. Não está falando dos mártires, mas está falando também dos mártires. Nossos irmãos que foram degolados, afogados. O livro aos Hebreus diz que o mundo não era digno deles, porque eram gente santa, gente reta. Foram cerrados ao meio, eviscerados, abertos, tirados as tripas. Mantiveram-se fiel. Mas esse texto fala também, irmãos, de uma luta que cada um de nós luta, de um combate que todos nós combatemos, que é a nossa própria luta contra o pecado, contra as paixões, contra as tentações, e talvez essa seja a maior tribulação da nossa vida. Porque quando eu noto que uma mão minha está pregada na cruz, a outra já está saindo da cruz. E quando eu me alegro de perceber que meus pés estão cravados na cruz, minhas mãos já saíram. E talvez essa seja a grande tribulação. Mas eu quero te dizer, permaneça, permaneça. Aquele que iniciou em vós a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Como você foi fiel à palavra da minha paciência, e você aguardou, eu também te guardarei.
eu também te guardarei. É uma luta, às vezes pecamos, erramos, falhamos, dizemos o que não deveríamos, fazemos o que não deveríamos. É uma tribulação, E alguém pensa, eu acho que eu vou desistir, eu não sirvo para estar nesse caminho, eu não consigo vencer. Eu vou te dizer, você consegue vencer, tanto que você está aqui nesta noite. Você consegue vencer. O Senhor tem te trazido até este dia. Aleluia. Permaneça no seu lugar. Aleluia. Vale a pena. Porque a glória deste mundo passará. A beleza deste mundo passará. Os encantos, as maravilhas ficarão todas para trás. Todas efêmeras, passageiras, transitórias. Mas há um céu que nos espera. E olha que lindeza, nunca mais terão fome. Quem sabe alguém aqui está com fome agora. Nunca mais terão sede. Aleluia, aleluia, aleluia. Não haverá dano mais sobre a sua vida. Porque o Cordeiro nos apacentará. Servirá de guia. Eu gosto demais da maneira como o Senhor se revela. Quando Ele diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, você vai sair já, mas o lugar eu vou te mostrar depois, porque se o guia vai junto, você não precisa de mapa. E aqui é uma promessa, o próprio Senhor da igreja nos guiará, aleluia, Ele nos guiará, nos apacentará para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não importa o motivo pelo qual você chorou ou chora, ou chorará ainda, infelizmente. Um dia o Senhor, Deus, Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Glórias a Deus. E como é que foi que a igreja chegou a este lugar? Diz assim no versículo 14: estes são os que vêm. Eu vou usar a interpretação correta, a tradução correta. Estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E olha o que diz: por isso estão diante do trono. Notaram? Não é justiça própria, não são boas obras, não é o que você fez ou o que você pretende. É porque lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do Cordeiro. Acha que é pouca coisa? A pessoa ímpia, a pessoa que vive com as costas voltadas para Deus, ela peca talvez como nós pecamos. Mas ela não se importa com isso. E para piorar isso, ainda às vezes querem legislar para transformar a coisa errada em coisa certa. Agora, nesses dias, a nossa cidade está trabalhando para legislar a favor da coisa errada. Vejam, não é somente fazer a coisa errada, eles querem, através do poder da lei, transformar a coisa errada na coisa certa. Mas não conseguem, porque Deus deu a cada ser humano a capacidade moral. O ser humano pecador, ímpio, ele pode até dizer da boca para fora que ele concorda, que ele acha certo, mas quando põe a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele mentiu para todos, ele só não consegue mentir para si mesmo. Mas o cristão, e pode ter certeza, você é igual o cristão lá da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, dos países hispanos, todos os que servem a Jesus, quando peca, vai ajoelhar humilhado e dizer: eu pequei, Senhor. Eu falei que não ia mais fazer isso, eu falei que não ia mais fazer, eu prometi, fiz. Estou aqui ajoelhado a teus pés, porque para onde eu iria? Para onde eu iria?
Só Tu tens as palavras de vida eterna. Me perdoe, Senhor, me lave, me limpe. E todos nós sabemos que é tão real e que funciona tão certamente que nós voltamos aqui outra vez, porque sentimos o poder da obra de Cristo e do sangue do Senhor, lavando a nossa alma e purificando. Além de mim, alguém alguma vez sentiu o pecado perdoado e a sua alma em paz outra vez? Por que isso? Porque é real. Porque é real. E é assim que nós chegaremos lá. E é assim que a igreja, que já está lá, chegou. Por quê? Porque lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E para finalizar, queridos irmãos, durante esta caminhada que iniciamos, diversas vezes eu chamei a atenção dos irmãos para o lugar do número 7 na palavra de Deus. E nós já compreendemos agora que o número 7 é o número de Deus, o número 7 fala de beleza, o número 7 fala de completude, o número 7 fala de perfeição, fala de juramento, e o número 7 fala de verdade. E agora, olha o que diz sobre a igreja que está adorando. Diz assim no versículo 11: todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Agora veja: 1, louvor. 2, glória. 3, sabedoria. 4, ações de graça, honra. 5, poder. 6, força. 7, aleluia. Sabe do que está dizendo isso? Quantas vezes você quis adorar ao Senhor? Quantas vezes? Pense, você que é músico, e você está animado para adorar ao Senhor, e quando está tocando, a corda do seu instrumento arrebenta, e quem não entende acha que é uma corda só, mas na verdade se arrebenta uma corda, desafina o instrumento. Você queria adorar de coração, mas deu errado. Às vezes queríamos cantar ao Senhor com toda a nossa alma, e no dia a nossa voz arruína. Pense em você na sua casa, querendo adorar a Deus, e o telefone toca, e chega alguém, ou chega uma má notícia, e você pensa: domingo eu vou à igreja, quero adorar ao Senhor, e no sábado acontece algo ruim. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Haverá um dia que nós adoraremos ao Senhor com perfeição. Haverá, aleluia, verdade na nossa adoração, aleluia, haverá beleza, haverá completude. Nós adoramos ao Senhor da nossa alma, aleluia, em beleza, em verdade e santidade, e eu estarei lá, aleluia. Quando você chegar lá, me procure, porque eu vou estar lá, aleluia. Alegra o teu coração, prepare-se. Haverá um dia em que nós adentraremos aqueles portais, receberemos uma roupa maravilhosa, e não é por causa de nós, é por causa da obra suficiente e bastante de Cristo, aleluia. E nós receberemos uma palma na nossa mão dizendo: você é vencedor. E quando nós chegarmos lá, nós vamos começar a adorar de uma maneira que nós nunca, nem nos melhores sonhos, pensamos ser possível, porque nós adoraremos, aleluia, na presença maravilhosa do nosso Deus. Eu quero orar com a senhora igreja. Incline sua cabeça. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, ainda estamos aqui, Senhor, ainda estamos neste lugar, tribulações, problemas, e estamos em grande tribulação, às vezes perseguidos, às vezes preteridos, às vezes desprezados, vilipendiados, pelo único motivo
de sermos crentes. Às vezes somos alvo de piada, de zombaria por causa da nossa fé. Mas nós não desistiremos, aqui ninguém voltará para trás. Nos aguarde, estamos voltando para casa e haveremos de chegar pela obra de Cristo. Ó Senhor, apaga agora as nossas transgressões e lava nossa alma no sangue de Jesus. Nos limpa, nos purifica e nos dê a graça de naquele dia recebermos vestes brancas, uma palma da vitória, porque nós queremos nos unir àquela multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, raças, povos, tribos e línguas, e nós faremos uma adoração perfeita, justa, verdadeira, completa, bela, porque o Senhor merece, o Cordeiro é digno, aquele que está assentado no trono é digno. Ó Senhor, desde já, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida que está aqui nesta igreja, curvada diante de Ti. Abençoe-nos sempre assim, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória e o louvor de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém, desde agora e para sempre. Deus os abençoe, igreja.